Fala, torcedor Coxa Branca! Hoje é dia de mais um Memória Coxa muito especial, sempre com ele, aqui a enciclopédia viva do Coritiba, Flávio. Tudo certinho, Flávio? Hoje bora falar de história do Coritiba? Tudo certo, Matheus. Vamos retornar com o nosso Memória Coxa, vamos continuar falando então mais um pouco pra galera Coxa Branca sobre a história do Coritiba. E assim, hoje a história é muito marcante, eu acho que é o início, onde começou assim, né, o Coxa Branca também, né? Hoje vamos falar sobre Hans Egon Breyer. Flávio, quem foi Hans Egon Breyer? O Hans Egon Breyer foi uma pessoa nascida na região de Düsseldorf, na Alemanha. Ele veio para Curitiba ainda na sua infância. A sua família estava fugindo do problema da Primeira Guerra Mundial. Eles vieram ao Brasil, vieram a Curitiba. E ele cresceu aqui em Curitiba e tornou-se um pentatleta. Ele era vice-campeão brasileiro de pentatlo. E ele treinava aqui no estádio Couto Pereira. Ele era muito bom na prova de 200 metros rasos. Então ele treinando aqui na pista de atletismo, antiga aqui no Alto da Glória, uma certa oportunidade ele chamou a atenção do treinador do Curitiba, que resolveu convocá-lo pro time de futebol nosso, tá? Então primeiramente ele jogou aproveitando a sua velocidade, ele era um ponta-direita, mais tarde ele se tornou zagueiro do time do Curitiba. Pelo que eu tava lendo, ele era no ponta-direita, mas ele era muito alto, né? Por isso que ele foi pra zagueiro, né? Porque hoje, vendo pela escalação, ele falou, pô, de ponta-direita pra zagueiro, né? Tem que ter algum motivo. Eram as habilidades que o Breyer tinha, né? Daí o técnico viu esse potencial nele, a altura, né? Jogo aéreo, então ele foi movido ali pra condição de zagueiro. E assim, tem uma história muito curiosa, e daí eu deixo pro Flávio contar, que o Breyer é um dos precursores do apelido Coxa Branca. Explique isso pro torcedor Coxa Branca. O apelido Coxa Branca com certeza vem em motivação da figura dele. Então nós temos que imaginar lá final da década de 30, início dos anos 40, o Breyer jogando, ele como um alemão, jogando aqui no Brasil. Então ele sofria muito preconceito. E os adversários tinham a mania de hostilizar o jogador, né? Usando esse preconceito contra o povo alemão. E uma dos pejorativos que os adversários inventaram foi tentar xingá-lo de seu alemão, seu coxa branca. E na época, como eu disse, era pejorativo, né, Matheus? Então ninguém gostava muito dessa alcunha assim colada nele. Com o passar do tempo, isso foi aceitando, mas isso demorou bastante. E Flávio, na época pejorativo de uma ofensa ali pro Breyer, foi numa final de campeonato? Como que foi isso? Foi numa final do campeonato, foi numa final Atletiba, tá? Ele foi muito hostilizado lá no estádio da Baixada, né? Mas ele respondendo dentro de campo. O Curitiba venceu o rival lá por 3-1. O Breyer foi considerado o melhor jogador em campo. E na partida decisiva aqui no Alto da Glória, o Curitiba confirmou o título, tá? Então, se eles hostilizaram lá no começo, eles provaram o sabor amargo da derrota nessa final Atletiba. Colocaram uma raiva no Breyer ali e ele acabou com o jogo. E assim, também que eu tava lendo um pouco, ele ficou alguns anos sem jogar ainda, né? Por conta desse preconceito que ele teve. No começo foi difícil até ele começar a aceitar isso. Após esse episódio, o Breyer achou essa condição muito pesada contra ele, né? E ele resolveu se aposentar dos gramados. Ele parou de jogar, encerrou a sua carreira e, inclusive, ele parou de vir ao estádio torcer pro time de coração dele, que era o Curitiba. Ele deixou de vir. Isso durou muitos anos, sabe, Matheus? Só lá no final da década de 60, há registros que a torcida começou definitivamente a aceitar o apelido de Coxa Branca. E numa final de campeonato, né, a história diz que em 1969, numa conquista de um título, a torcida começou a entoar o canto de coxa nas arquibancadas do estádio. Ali, a partir daquele momento, ele diz que sentiu-se aliviado, diz que saiu um peso das costas dele. Imagina também a emoção de alguém que por muito tempo ele ficou aprisionado com isso dentro dele, ver a torcida se encantando. Para ele, com certeza, será lembrado toda a história do Coritiba com esse apelido que hoje todo mundo canta, Coxa Branca, virou Coxa Doido agora, e é muito bonito ver toda essa história do nosso Verdão. Então a gente pode até colocar o Hans Breyer como o primeiro Coxa Branca, né? Ele viveu a vida dele toda em Curitiba, ele faleceu aqui, e na lápide do túmulo dele, que está lá no cemitério do Água Verde,
ali tem a placa escrito Hans Egon Breyer, o primeiro coxa branca. Então é isso, torcedor coxa branca. Esse foi mais um Memória Coxa. Olha, é um dos meus favoritos. É sempre bom falar da história do Verdão. O Flávio aqui, ele sempre tá dando uma aula. Curiosidades que você tem, às vezes coisas que a gente nem sabe direito. Você, cara, é fera. É muito bom falar de história do nosso Verdão, né? Foi um prazer fazer mais um Memória Coxa, né, Matheus? Vamos continuar fazendo. Eu sei que esse é um dos quadros preferidos da galera. Que nem você disse, é muito bom falar sobre a história do Curitiba pra galera Alviverde.